Olá, amigos da Amazônia, chegamos com mais um programa Caminhos da Amazônia aqui no seu Amazonsat. Neste domingo você vai acompanhar uma reportagem sobre a alegria e o entusiasmo dos produtores rurais de Presidente Figueiredo, que comemoram uma grande safra da produção, mas encalham no problema dos ramais. Depois de um ano que nós fomos e filmamos a BR-174, ela continua pior para o tráfego de carretas e carros pequenos. E uma conversa muito legal com o Ednilson Gomes, aqui no município de Iranduba. Tudo isso você vê já no seu caminho da Amazônia. Agricultores de Presidente Figueiredo estão comemorando uma super safra de hortaliça, mas estão preocupados porque têm dificuldades para transportar a produção para a cidade. A reportagem é de Jackson Salvaterra. A comunidade Castanhal fica no quilômetro 134 da BR-174, zona rural de Presidente Figueiredo. É uma das mais produtivas do município. Aqui, muitas famílias vivem da agricultura familiar. Para chegar até a comunidade, pegamos um veículo pequeno e seguimos viagem pela rodovia federal, que se encontra em péssimas condições devido a muitos buracos na pista. Aqui entramos no ramal com extensão de aproximadamente 32 quilômetros. Devido a alguns trechos e os buracos tomarem de conta da vicinal, resolvemos ir num carro maior. E quem vai nos levar é a Benedita Nazaré Lorenzo, ou Dona Preta, como é conhecida na região. É ela quem vai nos acompanhar em algumas propriedades dessas famílias que trabalham com hortaliças. A gente aqui tem muita dificuldade por causa das ladeiras, né? Tem muita ladeira e os produtores tiram sua produção torcendo para no dia que eles tiram não chover. Porque se chover, eles não conseguem sair com os caminhões. Depois de percorrer alguns quilômetros, chegamos na propriedade de Arlisson Gomes de Souza. Ele cultiva couve de duas formas, neste barracão e a céu aberto. A diferença dos dois cultivos é visível na coloração das folhas do couve. Uma é mais clara que a outra. Isso se dá devido à aclimatação das plantas, que há um segredo desde a plantação até a colheita. Que é assim, ó, essa daqui como é a do aberto, a folha ela é mais resistente. Ela vai ter uma clorificação diferente, entendeu? Aí da estufa, ela fica uma folha mais linda, né? Só que ela fica menos resistente. A do aberto é mais resistente. André Almeida Rodrigues tem uma área de aproximadamente 1,5 hectares. Aqui ele conta com a ajuda da família para cultivar diversas culturas. Trabalha da forma rotacionada. Chegamos quando estavam coletando pimenta de cheiro, mas está preparando uma área para cultivar alface. Segundo ele, são grandes concorrentes da terra de várzea, mas devido à cheia dos rios amazônicos, o preço dos produtos aumentam para quem trabalha em terra firme. Quando o rio está cheio, favorece nós, né? Da terra firme, nós somos mais favorecidos, né? Agora, quando o rio está baixo, né? Aí o preço sempre mais cai, né? É mais ruim o preço, porque a gente, devido ao solo, né? Não é igual o solo de várzea, né? Aí, devido a isso, para nós, melhor quando o rio está cheio, né? Fomos conhecer a propriedade de Leonardo de Albuquerque da Conceição, que trabalha com plantação de pimentão. Ele cultiva uma área de mais de 2 hectares de área coberta e emprega 10 pessoas. Segundo ele, toda semana leva para as feiras e mercados de Manaus 20 toneladas do produto por mês, mas para manter um bom plantio e uma boa colheita sai caro, o que muitas das vezes o valor dos produtos chega a baratear e o lucro é pouco devido à manutenção do veículo que transporta em razão das péssimas condições do ramal. Já teve
Tem toda a situação da gente colher até 3 horas da tarde, de 3 horas para frente pegar a equipe, consertar buraco na estrada, com carro de mão, etc. Para poder o caminhão entrar, ou a caminhonete. E às vezes quebra a ponte, o caminhão cai na ponte. Aí às vezes a gente fica até meia-noite, o produto vai chegar lá para Manaus, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, por esse motivo, né? De acordo com os moradores, a comunidade da Micade 2 é o segundo maior produtor aqui do município de Presidente Figueiredo. Por mês, saem em média 100 toneladas de produtos vindos da agricultura familiar, onde são vendidos nas feiras e mercados de Manaus. Saímos da comunidade da Micade e fomos até o assentamento do INCRA Rio Canoas e Rio Pardo. A equipe do Caminhos da Amazônia foi no dia em que havia chovido e presenciamos as dificuldades que os moradores encontram para escoar a produção. Francisco de Assis Almeida mora no assentamento há 30 anos. Ele é um dos que tem dificuldades no escoamento da banana. Segundo ele, muitos moradores já deixaram a localidade devido a essas dificuldades. Muita gente já foi embora, muita gente mesmo já foi embora. Abandonaram seus terrenos, tá vendo? E o senhor peleja por aqui ainda? Aí eu pelejo, é por causa que a minha mãe mora aqui, né? Aí a pessoa, se for para fora também é pior, né? Porque o ganho lá fora é meio difícil. Já Joaci Vilhena da Silva, que mora no assentamento há 25 anos, cultiva coco e cana. Ele conta que o município é bastante produtivo, mas devido às dificuldades do escoamento, os produtores têm problemas de espaço nas feiras de Manaus. O problema do ramal, que é o 01 da coisa, né? E temos o problema de espaço na feira, que nós não temos espaço na feira. Então, se realmente o Presidente Figueiredo tem uma área na feira, tem um espaço na feira, tinha que ampliar, né? Porque está pequeno. Então o senhor acha que está faltando ampliar mais esse espaço na feira? Sem sombra de dúvida. Isso facilitaria o quê? Mais produtores de Presidente Figueiredo no espaço lá? Sem sombra de dúvida, mais produtores. Porque essa comunidade aqui tem bastante produtor, só que para a feira mesmo só vai uns 15 por aí. Se todo mundo fosse, pelo menos um quarto da população como aqui fosse para a feira, não tinha como botar nada. Um quarto só dos que vivem aqui. Exportamos a produção do nosso agricultor nos ônibus nos caminhões trocados, com ônibus, e nos locais onde os ônibus e os caminhões não estão entrando, nós estamos mandando picapes pequenas, baú pequeno, e estamos fazendo esse escoamento dessa produção, onde o nosso agricultor diariamente vem solicitando. Há lugares em que realmente o caminhão não tem como entrar e nós estamos mandando as picapes para fazer esse escoamento. Segundo a Secretaria Municipal de Abastecimento Agrícola, Presidente Figueiredo abastece cerca de 72% das feiras e mercados de Manaus. Por semana, saem cerca de 5 caminhões carregados de produtos para serem comercializados na capital amazonense. Depois de um ano, a equipe do Caminhos da Amazônia volta à BR-174, que liga o Amazonas ao estado de Roraima. E as condições pioraram. Você vê no próximo bloco. Depois de um ano, a equipe do programa Caminhos da Amazônia volta à BR-174 para ver a situação de tráfego da rodovia federal. E o que é pior, constatamos que ela continua mais danificada, trechos sem asfaltos, buracos, crateras e valas que impedem e dificultam o tráfego de carretas, ônibus e carros de passeio. A reportagem é de Jackson Salvaterra. A equipe do Caminhos da Amazônia, assim que saiu de Figueiredo, logo nos deparamos com os buracos espalhados na pista, um maior que o outro. Até os veículos grandes têm dificuldades de passar. Os caminhões carregados de mercadorias não conseguem passar de 40 km por hora. Diariamente, os condutores que trafegam pela rodovia reclamam dos buracos,
das valas, da pista estragada e da demora. Todo dia tem caminhões quebrados, tem carro pequeno quebrado. Hoje pela manhã já tinha um cidadão com um carro cheio de criança com pneu estourado. Assim, todos os dias você vai encontrar várias dificuldades, pessoas que estão passando necessidade, até tem caminhões aí quebrados há 3 dias, porque não conseguem a peça de reposição a tempo hábil e aí acaba tendo um prejuízo muito grande. Em alguns trechos da BR-174, a empresa responsável pelos serviços de manutenção já conseguiu tapar alguns buracos. Depois do quilômetro 134, para amenizar a situação, a construtora está colocando pedras no calçamento. Mesmo assim, os motoristas dizem que os remendos fazem prejudicar ainda mais a trafegabilidade e causam prejuízos irreparáveis. Mano, tá precário ainda, né? Estão dando uma ajeitada, mas tá daquele jeito ainda. Estamos tirando aí em torno de 3 horas aí de viagem dentro da reserva. Antigamente era 1h30, 1h40. Aí agora deram uma ajeitadinha e deu para dar uma arrumada, mas quando tava bem feio, tava tirando 4 horas lá dentro da reserva. Esse tempo, então, além do tempo que aumentou, o prejuízo... Prejuízo total. Aí a frente do caminhão é o que diz aí, tá toda quebrada aí a frente. Em alguns trechos da rodovia encontramos funcionários da empresa trabalhando e, de acordo com o encarregado da obra, neste primeiro momento eles estão utilizando o rachão, que são pequenos blocos de pedras e barro que são compactados nos locais críticos. A gente está atacando os pontos mais críticos no momento, até porque os pontos mais críticos podem trazer acidentes, causar muitos transtornos para os caminhoneiros. A gente está simplesmente atacando os pontos críticos com o rachão e, em sequência, depois do rachão, a gente vai solucionar com a massa asfáltica para melhorar o tráfego aqui dentro da reserva, porque está muito crítico. Alguns pontos a gente está atacando simplesmente eles no momento. Se transitar com veículos grandes na BR-174 já é complicado, imaginem para quem viaja de moto. Lucivaldo saiu de Manaus às 5 horas da manhã com destino a Boa Vista. Esta é a primeira viagem que faz sobre 2 rodas e não esperava encontrar a BR completamente tomada por buracos. É a única via que nós temos para chegar em Boa Vista, né, e sair do país, talvez, também, e nós não conseguimos dessa forma aí. A estrada se tornou um ramal, inviável para o tráfego. Em alguns trechos da estrada existem placas alertando que a via está em obras e algumas máquinas trabalhando. Já em outros trechos, apenas as placas e o material que serão usados. A lentidão dos trabalhos tem gerado muita reclamação por parte dos motoristas. Em alguns trechos da BR-174, a situação é cada vez pior. O motorista tem que reduzir a velocidade para não causar prejuízos ao seu veículo. Segundo eles, o que antigamente gastavam dentro da reserva indígena cerca de 1h30, hoje, esse mesmo percurso é tirado em até 4 horas de viagem. Tá difícil. Um percurso aí que a gente tirava de Manaus para cá, hoje duplicou, né? Porque antigamente saía 4 horas, chegava aqui 10 horas da manhã, e agora a gente está chegando nesse horário, meio-dia, né? E além da estrada ruim, o nosso prejuízo aumenta, porque vem pneu, vem diesel, vem a parte mecânica do caminhão, entendeu? Então, tá ruim, cara. A gente tem que trabalhar, né? A gente não pode parar e a gente tem que trabalhar desse jeito aí, esperando as autoridades tomarem uma decisão para a melhoria da BR, né? Este é o trecho do quilômetro 203. Aqui encontramos uma máquina da empresa responsável pela recuperação trabalhando na área. Dentro da reserva indígena não é diferente dos demais trechos. Aqui uma grande parte da via está sem asfalto e isso dificulta ainda mais a mobilidade dos veículos. Na estrada, encontramos diversos caminhões carregados de alimentos, combustíveis, entre outros, para abastecer o estado de Roraima. Segundo os motoristas, a cada dia que passa, a pista da BR piora. Os prejuízos agigantam e o tempo de viagem dobram. Aumenta sim, aumenta o tempo de viagem, o consumo de combustível, peças do caminhão. Agora mesmo, essa viagem, a gente estourou os 2 amortecedores do caminhão. E aí fica muito em conta, né, os prejuízos da gente aí na viagem. É muita dificuldade, né, cara? É muita buraqueira e complicado, né? Acho que aumentou aí umas 4, 5 horas a mais de viagem agora, né?
A ponte sobre o rio Alalaú é o ponto de separação dos estados do Amazonas e Roraima. Ao cruzarmos a divisa, já percebemos a diferença. Nos 26 primeiros quilômetros dentro do estado vizinho, a fluidez na estrada é bem tranquila, mas em alguns pontos ainda é possível encontrar trechos com buracos, mas bem diferente do lado do Amazonas. De Roraima lá tá bem melhor. Tá 90% bem melhor. Agora o lado de cada Amazonas tá feio. Isso traz prejuízo para vocês? Direto. Bota umas pedrazonas lá, vez em quando tem uma amiga aí com pneu. A outra viagem que eu fui agora, estourei um pneu aí numa pedra daquela ali que eles botam no lugar dos buracos. Na viagem encontramos o Abdias Oliveira e a família que estavam vindo de Boa Vista. Ele nos falou que a parte mais crítica da BR-174 é dentro do Amazonas. Principalmente do nosso lado do Amazonas. Do lado de lá de Boa Vista, eles fizeram a parte deles, né? Tá um tapete. Os buracos que tinha já foi sanado agora essa semana. Centenas de caminhoneiros que transportam cargas de Manaus para Roraima e também para a Venezuela transitam diariamente pela rodovia BR-174. São veículos carregados e muitas vezes, em alguns trechos com a falta de manutenção adequada, o asfalto acaba não suportando o peso e os buracos na pista vão se alastrando. Com a demora na recuperação, a estrada fica assim, toda tomada por buracos e crateras. É que eles façam um serviço assim que preste, né? Porque o serviço que eles estão fazendo aqui, meu amigo, só Jesus na causa, ó. Está pro buraco aqui hoje, quando é amanhã a gente passa, o buraco tá do mesmo jeito, aí fica difícil, ó. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, em 2021 foram registrados na BR-174 476 acidentes, com 528 pessoas feridas e 58 mortes devido a acidentes nas rodovias. Já em 2022, de janeiro a junho, 184 acidentes já foram registrados. 193 pessoas ficaram feridas e 19 morreram. No próximo bloco, uma entrevista com um dos produtores rurais mais antigos do município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. A gente volta já. O produtor rural Ednilson Gomes, mais conhecido como Galego pelos colegas produtores e agricultores no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus, nos concede uma entrevista e fala como ter sucesso numa pequena propriedade, você diversificando a produção. A reportagem você acompanha agora. Meu pai é nordestino, ele é baiano, mas ele tinha um espírito aventureiro. Ele saiu da Bahia cedo, querendo mudar de vida, aí trabalhou na construção de Brasília ainda, nos anos 60, né? No início dos anos 60. Depois foi para Goiás, onde conheceu minha mãe, lá ele formou uma família. Quando a gente veio para cá, já em 71, ele veio porque a Amazônia sempre foi assim, enigmático. Acho que as pessoas têm essa vontade de conhecer a Amazônia, o próprio brasileiro de qualquer lugar, né? Meu pai, eu acho que era mais ou menos isso, ele tinha essa vontade. Esse espírito aventureiro ele sempre teve. Isso aqui é uma colônia do INCRA, né? Era formado por, basicamente, uns nordestinos, acho que vieram para trabalhar naquele tempo ainda da seringa, mas acabaram ficando por aqui pela colônia. E os japoneses que vieram lá, muitos vieram depois da guerra, né? Começaram logo depois, acho que 49, 50, 54. Então a estrada, ela era ali em Manacapuru, aqui do Iranduba, da estrada da M070 para Iranduba não tinha estrada, estavam abrindo uma picada para chegar no Iranduba. E isso foi ano de 71, 71, que começaram a abrir a estrada de Iranduba para chegar na Vaza, onde era uma vila, que era um distrito de Manaus, né? Mas o acesso era só por água, pelos Solimões, né? Primeiras coisas mesmo foi plantar machixe, viu? Machixe. Engraçado que
Eu acho que assim, nós como pequeno produtor, era uma fonte de subsistência. Pegava o machichezinho, carregava nas costas, na bicicleta, daqui para a estrada de Manacapuru, 1,5 km. De bicicleta, quando o vizinho que cedia a bicicleta, a gente era nas costas mesmo. E ia para a feira lá, para Manaus Moderna ainda. Machixe tem hora que é assim, a salvação da lavoura, né? Porque tem grande consumo. E ele é muito rápido, né, o ciclo dele. Então tem que ter uma renovação constante. E aí você cai também naquela questão de não ter o grande produtor produzindo machixe, fica sempre com o pequeno. É um nicho que a gente tem que saber explorar. O produtor hoje ele tem que ser meio profissional em tudo que ele faz. Acima de tudo, ele tem que ser muito antenado com as novidades, com a modernidade, né? A gente foi indutor de várias técnicas novas que hoje dominam aqui o entorno de Manaus, principalmente na produção de hortaliça, que foi nesses últimos, desde 97 que a gente está com esse sistema de cultivo protegido aqui. Eu acho que ele foi um marco aqui no termo da produção de hortaliça. Nós conseguimos fazer com que produzisse hortaliças aqui que antigamente era quase impossível, né? É o caso do pimentão. O pimentão, durante muito tempo, a gente trouxe tudo de fora. Depois que a gente aprendeu a técnica, o cultivo, e nós usamos as melhores técnicas que tem no sul do país, no sudeste, tá? Então, a questão do produtor, e a gente sobreviver como produtor, é assim, tá sempre ligado no que é moderno, que é mais econômico, porque a gente tem que ter essa ideia de que é econômico. Antes de plantar, fazer uma continha básica, porque a gente usa semente cara, usa adubo. E tem que usar, tá? Não dá para não usar não, porque o que acontece? Você intensifica o cultivo, né? Você tem que ter produtividade. Eu vejo exemplos, o milho, por exemplo, vamos pegar o milho. Né? A gente antigamente plantava, bem mais atrás, era 10 mil plantas por hectare, no sistema do meio do toco e tal. Isso foi melhorando. Há uns 10 anos atrás, os grandes produtores plantavam 50, 60 mil plantas por hectare, já era um absurdo. Hoje a gente vê plantios de milho com 100 mil plantas. Mas aí isso vai fazendo a evolução da produção. Aí o que era 25 sacas passou para 60, passou para 120. Tem produtor hoje que consegue 200 sacas de milho num hectare, né? Mas então, só a mudança do manejo, da tecnologia. Aí envolve adubo, semente de qualidade, né? Essa semente de qualidade é super importante, né? E outra coisa importante que a gente tem no Amazonas, sempre teve, como eu acho assim, que o Amazonas ele tem poucos produtores ainda. O nosso mercado é Manaus. A gente mora perto de Manaus, nós estamos dentro da mina, vamos dizer assim, tá? Porque básico de tudo é onde está o mercado. Se tu tiver que andar 100 km para jogar a tua produção, esse custo é altíssimo para você, mas se tu andar 20, né? A gente sempre teve apoio dos órgãos públicos, sim. Embrapa, IDAM, Emater. Nosso começo foi a Emater. A Emater foi excelente. A Emater introduziu a avicultura para nós aqui. E a avicultura se tornou autossuficiente muito rápido, né? Teve um tempo assim que a gente ainda praticou a monocultura por uma questão de necessidade, que era o Guaraná. No tempo que o Guaraná também valia muito, né? Nos anos 70 o Guaraná era uma moeda. Tá? Só que o que acontecia? Você tinha uma safra por ano. Você tinha 2, 3 vezes você tinha dinheiro. E se não soubesse controlar aquilo, você... Mas aí como eu te disse, como nós nunca fomos de monocultura, a gente sempre teve a hortaliça. E a hortaliça é ciclo rápido, curto e diário, né? Você tem um dinheirinho para a sua subsistência. Eu sou a favor da diversificação. Valeu, mano. Obrigado. Prazer mesmo, sempre. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje. E nós gravamos a apresentação do Caminhos da Amazônia aqui na propriedade do Ednilson Galego Gomes. O Galego é conhecido aqui dessa região, muito conhecido em Roraima. E aqui a gente aproveita para mandar um abraço ao Eugênio Tomé, nosso amigo lá de Roraima, que é amigo também do Galego. A gente volta no próximo programa, se Deus quiser.